Crise na Gol, diminuição do número de voos, recuperação judicial à vista, problemas com o governo e também uma queda expressiva na bolsa. Será que é a falência da companhia aérea Gol? Vou explicar tudo nesse vídeo. Para quem não me conhece, sou Álvaro Fernandes, então inscreva-se no canal, ative as notificações para vocês não perderem nada. Aqui embaixo e no final vão aparecer vários vídeos para vocês conferirem roteiros de viagem e ficarem sempre antenados com tudo, beleza? Então vamos lá. Acordei hoje, dia 15 de janeiro de 2024, com a notícia que a Gol estava despencando na bolsa. Até a hora que eu gravei esse vídeo, estava com 9% de queda. Isso é um absurdo para uma companhia aérea. E no mês, 21%. Isso significa que a companhia aérea não está boa. Que as companhias aéreas são voláteis, a gente sabe que sempre está enfrentando algumas crises, mas a Gol especificamente culpa essa crise pelo Boeing 737 MAX 8, que não recebeu alguns, e também pela crise mundial, a crise global. Isso acabou impactando outras ações da Gol. A Gol foi a única companhia brasileira que diminuiu o número de voos, diminuiu 9%, enquanto a Latam aumentou 1,1% e a Azul aumentou 7,5% nesse primeiro trimestre. Então, nesse primeiro trimestre, ela vai diminuir bastante o número de voos, vai realocar para tentar aumentar para o segundo semestre. Lembrando que a Gol também falou que não vai ter como aderir ou diminuir as passagens como o governo pediu, porque a demanda na compra de passagens está muito pequena. Lembrando que entrou em saldão ontem a Gol, né, para fazer algumas passagens baratas. A Latam também entrou, na verdade a Gol entrou logo depois da Latam para ver se consegue dar um boom na compra de passagens. E com isso tudo ela está vendo se vai pedir recuperação judicial, mas ela pretende pedir recuperação judicial nos Estados Unidos, no famoso Chapter 11. Isso quer dizer que é muito mais fácil e vai ser mais rentável pedir recuperação judicial nos Estados Unidos do que recuperação judicial aqui no Brasil, por vários fatores que aqui impossibilitam dela conseguir gerir essa crise financeira. Então muita gente me perguntando aí se a Gol realmente vai falir, se os próximos passos, eu tenho passagem daqui a um mês, 2 meses, se vai entrar em falência. Se for entrar em falência, esse ano ele não vai ser impactado, pelo menos para os passageiros, pelo menos para a gente, né, para o cliente final. Óbvio, né, eles vão continuar fazendo todas as coisas, honrando com as passagens. Muita gente também fica preocupada com a manutenção das aeronaves. A maioria das aeronaves da Gol tem mais ou menos 10 anos de existência, ou seja, a gente precisa entender, eles precisam explicar um pouco melhor se esse gasto excessivo que eles estão tendo é para manutenção das aeronaves ou o que seria esses gastos. Porque as aeronaves são muito novas, então não tem tanto problema assim como uma aeronave que tenha 20, 30 anos. Então provavelmente a Gol vai entrar em recuperação judicial, como a Latam entrou em alguns anos, e ela vai se restabelecer no mercado nacional em breve. Lembrando, né, que a Latam, muita gente pergunta, acha que é brasileira, ela é a junção, né, da TAM com a LAN chilena, então por isso que virou a Latam. Então é um pouquinho mais complicado. Apesar dela atuar bastante aqui no Brasil, ter uma perna aqui no Brasil, ela também tem a outra lá no Peru, onde tem um hub no Peru, no Chile, então é mais ou menos isso. E em termos de recuperação judicial, já tivemos algumas companhias que entraram em recuperação judicial, tivemos outras que saíram do Brasil. É o caso da Avianca, o mais recente, né, que ela entrou em falência, que ela tinham 2 CNPJs, a Avianca Brasil e a Avianca Colômbia. A Avianca na Colômbia ainda continua um dos voos mais lotados, né, a companhia principal da Colômbia é a Avianca. Então com isso a gente precisa averiguar os próximos passos para ver como que será a Gol. Então todos esses problemas envolvendo a Gol se deve à dívida de mais de 20 bilhões de reais, isso mesmo. Então por isso que eles querem entrar em recuperação judicial nos Estados Unidos para tentar aí prolongar, né, o tempo de vida útil da empresa e poder sim pagar as dívidas de uma forma mais tranquila. Mas lógico, né, ela só vai conseguir pagar as dívidas ou se
fizer um remanejamento de aeronave, vender algumas aeronaves e diminuir um pouco a malha aérea, diminuir nesse primeiro momento para depois aumentar. Isso aconteceu com a Azul alguns anos atrás, ela fez isso e depois deu uma melhorada, mas o fato é que todas as companhias aéreas no Brasil, elas funcionam ali no teto para baixo, ou seja, quase todas têm umas dívidas absurdas, até porque o preço de manutenção, o custo de manutenção, o custo de todas as operações da aviação é um valor muito exorbitante, é muito caro. Então por isso que quase todas as companhias aí ou já passaram por recuperação judicial ou vão passar, e algumas que nascem acabam caindo, acabam saindo. Então a gente pode ver que inúmeros casos, até mesmo de low cost, que já veio a Norwegian para o Brasil, ficou 2 anos, algumas outras companhias também vieram e ficaram pouco tempo exatamente por isso. Então, depois que a Gol estabelecer essa dívida, né, pagar essa dívida, ela volta a ter um pouco mais de tranquilidade. E ela já avisou ao governo que vai ser muito difícil abaixar o preço das passagens como eles queriam, que o preço do combustível aumentou, a inflação no mundo em geral aumentou um pouco também, então fica um pouco difícil de reduzir. Vamos esperar aí para que a Gol consiga solucionar todos os problemas e que a gente consiga viajar um pouco melhor, não só na Gol, mas todas as companhias aéreas. Eu, particularmente, acho a Gol que tem um dos piores serviços, talvez seja por isso, mas ainda continuo achando como uma das piores companhias aéreas brasileiras, né? Ainda prefiro a Azul, a Latam, do que a Gol. Mas lógico, né? Se a passagem estiver muito mais barata e o trecho for muito pequeno, Rio-São Paulo ou ao Rio-Vitória, algum lugar que demore 40, 50 minutos, eu vou no mais barato. Se tiver 10, 20% mais caro, vale a pena aí gastar um pouco mais de dinheiro numa companhia que vai te trazer um pouco mais de conforto. E você, qual a sua opinião? Você acha que a Gol vai entrar em falência, vai falir, ou eles vão conseguir se reerguer, recuperar e aí sim ter tudo de bom aí, tudo renovado? Lembrando, né, as ações caíram e muita gente, os investidores, os bancos, falaram que agora é hora de vender as ações. Para quem já tinha antes, já era ali a parte para vender. E a Gol amanheceu com essa queda expressiva exatamente por isso, porque ontem à noite, no dia 14 de janeiro, né, segunda-feira, eles anunciaram que possivelmente entraria em recuperação judicial. Eles entrando em recuperação judicial, o mercado já reage logo na hora que abre a Bolsa de Valores, né, o Ibovespa, 10 horas da manhã, então um pouco mais de 40 minutos ela já estava com mais de 11% no negativo. Conseguiu subir um pouquinho, mas mesmo assim terminou no negativo. Então vamos esperar aí os próximos capítulos para saber o que vai acontecer na parte da aviação. A gente torce aí para que dê tudo certo, porque quanto menos companhia aérea brasileira, maior o preço que eles podem cobrar em outras passagens, já que não vai ter muita concorrência, e isso acaba sendo ruim para o cliente final, para nós passageiros, beleza? Então inscreva-se no canal, ative as notificações para vocês não perderem nada, ficarem sempre inteirados de tudo. Aqui vão aparecer vários vídeos interessantes, roteiro na Argentina, roteiro na Europa e também as nossas futuras viagens, beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!